Olá, morada acadêmica. Hoje com um episódio do Cine Morada. Seja bem-vindo. Falaremos e comentaremos sobre a série Sandman. Morada acadêmica, o espaço onde os saberes se conectam. No fundo, vocês encontram a trilha sonora da série da primeira temporada, que acontece no Brasil, vinculada à plataforma da Netflix. E foi lançada em 2022. É uma série que é uma adaptação de uma novela gráfica do Neil Gaiman, né? E mobiliza, né, o Morada Acadêmica por conta, obviamente, tem um recurso tecnológico muito bem feito, né? Mas principalmente pela narrativa e as metáforas ali contidas nessa história hiperrealista. A história é a história de Morpheus, né, miticamente conhecido como o Rei dos Sonhos. Então, uma das coisas já, não é, que a gente pode aqui sublinhar de por que assistir, não é, essa adaptação é a riqueza e a referência à riqueza mítica que, de fato, a série, seus diretores e roteiristas, né, tiveram um cuidado bastante delicado ao inserir, né, nas duas temporadas. Eu me detive mais na primeira temporada, que tem aí 10 episódios, né? E conta essa saga do Rei dos Sonhos, né? O Morpheus, em busca, né, de uma restauração do seu reino, pois ele vai ser aprisionado logo né, no início da série por um grupo, né, que estuda mistérios antigos. E ali ele fica, né, por décadas, séculos, paralisado ali, né, naquele aprisionamento quase mágico, né? E aí, ao ser, né, retirado dali, né, por um acidente, eu diria, intencional, né, causado aí por um casal que ele conhece ainda, um dos meninos ainda bastante jovem, né? Ele vai então buscando restaurar os seus amuletos e o seu reino. Quer dizer, é uma história, obviamente, que tem toda a genealogia lembrando lá o Joseph Campbell, né, da jornada do herói. Um herói que parece um anti-herói, né? Essa é uma construção interessante, porque Morpheus começa com uma conotação, a gente vê aqui do lado, né, a imagem do protagonista, né, que é o Tom Sturridge, né, bastante ainda marcada por uma coisa quase vampiresca, né? Essa coisa nublada, sombria, né? Mas ela traz também uma redescoberta do próprio anti-herói com a sua, né, com o seu lado, com o seu duplo herói. Então, uma das coisas que eu vou aqui hoje polemizar, não é, a partir dessa riqueza imagética e narrativa que a série traz, é que nós temos ao mesmo tempo essa saga de um anti-herói que vai também se tornando de maneira dialética, ambivalente, um herói, né? Porque o tempo todo ele está uma linha muito tênue entre ele e os outros reinos, né? O reino do desespero, do inferno, da imortalidade, né?
Então, ele está sempre nessa linha muito ambígua do herói e do anti-herói. Eu acho que é um nódulo importante para a gente tematizar essa série, né? Essa produção. E os próprios protagonistas, né? Que míticos que estão presentes nessa série são muito interessantes, né? O próprio Reino do Inferno, né? Com uma imagem de Lúcifer como uma estrela da manhã, que é meio andrógena, né? Né? O reino do desespero, o reino dos pesadelos, né? O reino do nada, né? Ele encontra uma grande paixão que se chama Nada. Então você tem uma série, né? Que é adaptada aí, mas que traz uma primeira camada, primeiro, muito mítica, né? Então, vale a pena porque você pode voltar aos mitos originários para poder fazer, né, uma relação com a própria produção feita pela Netflix, baseada na novela gráfica do Neil Gaiman, né? Mas assim, como esses outros personagens carregam uma carga narrativa do imaginário existencialista muito forte. Então, isso é uma das coisas que me chama bastante atenção, né, ao assistir uma série que, obviamente, tem um apelo comercial, hollywoodiano, né, bastante presente, né, em nenhum momento perde ah, essa tonificação, né, que está muito no mercado hoje, de fazer primeiro uma série, a serialização de uma novela gráfica, de trazer um herói que é um anti-herói ao mesmo tempo, né? Mas com um enredamento mítico muito interessante. Então, esse é o primeiro elogio, acho que, a essa produção, né? Apesar do seu apelo comercial e de ser, essa é uma segunda questão que podemos trazer hoje na nossa resenha do Cine Morada, como muitos outros, não é? Uma série que trabalha com hiperrealismo quase surreal, mas existe um hiperrealismo estético, né? E aí uma pergunta que sempre penso e faço, né? Quer dizer, qual é o chamamento do contemporâneo, desse público, né? Desse olhar que assiste, recebe uma grande audiência, uma produção como essa, que precisa desse revestimento tão hiperrealista, né? Ali, obviamente, a grande parte dos cenários são cenários montados pelo computador, cinematicamente digitalizados, alta tecnologia sendo implementada, né, gente? Quer dizer, que contemporaneidade é essa, né? Que precisa encarar o mundo e seus personagens de uma maneira tão hiperreal. É quase criando um, é quase criando uma duplicidade, né? Um duplo do real, para poder aguentar e suportar o real, né? O mundo da fantasia ele traz isso, né? Então acho que essa é uma questão que a gente precisa de fato estar muito atento, porque não é só na série de Morfeu, de Sandman, né? O Rei dos Sonhos, mas muitas séries de fantasia hiperrealística trazem esse convite, né? Então, essa ideia de um duplo do real super fantasiado, ele nos convida a pensar que subjetivação e imaginário são esses do contemporâneo que necessitam desta duplicidade, de um real completamente, né, revestido, quase imagens perfeitas, né, do ponto de vista tecnológico. Aquela cena, por exemplo, um dos episódios que ele desce ao reino né, ao reino de Lúcifer, impressionante, né, do ponto de vista gráfico e etc. Mas, quer dizer, qual o recorte? O que que isto diz deste homem contemporâneo? Acho que essa é uma questão que a série me traz, né? Essa hiperrealidade como um duplo do real, né? Buscando explorar de uma maneira realística, assim, ao quádruplo, né? Todas essas é, nuances, né? Que são bem marcadas aí no filme, né? Uma nuance entre o mundo do bem e do mal, a nuance colorida, inclusive, né? Do sombrio, e depois tem uma nuance um pouco mais, né? Clarificada quando ele encontra uma das irmãs, né? Que é a que vai buscar
as almas, né, que ceifa as almas, que é uma negra muito bonita, né, no mundo. Aí parece o real, né, um parque, por exemplo, como a gente convive, né? Então, é, a série ela vai perspassando esses contrastes, né, inclusive entre essas tonalizações, né? Então, seria um segundo questionamento que acho que podemos também rever a série agora, pensando nesse chamamento do hiperrealismo, né? Bom, logo de cara, né, na própria série, no primeiro episódio, se diz algo muito interessante, né, que todo psicólogo e psicanalista acorda, né, que é, bom, não podemos viver só no mundo dos despertos, né? O mundo ele tem em si uma dimensão imaginária do sonho, do não dito, do não entendido, do não compreendido, que está posto desde que a humanidade se fez, né, humanoide nesse sentido do imaginário e do simbólico, né? Eu acho que nisso a série é primorosa, de trazer a importância de tentar resgatar, mesmo que seja por via desse hiperrealismo fantasmático aí, do hollywoodiano, né, cheio de recursos, essa importância deste homem, né, que tem lá vários personagens que são gananciosos, ambiciosos, né, como seria, né, se negássemos toda essa dimensão outra, né, que Freud chamou do inconsciente, né, que é essa coisa do imaginário que não é simplesmente racional, sistemático e organizado. Então, obviamente que a série ela traz essa tematização geral e é muito bem-vinda nesse sentido, né, de quebrar com os regramentos e ditames racionais, objetivantes, né, e trazer uma valorização aí dessa dimensão inconsciente, né. Então essa restauração também é uma restauração é, humana, do mundo em que se valoriza também o imaginário, o simbólico, né? O subjetivo, as coisas aí que teriam essa outra caracterização, né? Que fugiria aos dogmas racionalistas. Isso é muito interessante, né? E aí, trazendo até mais perto da minha própria tese de doutorado, né? Quando a gente pega esses filmes ou séries que tem sempre essa tematização do duplo, né? Essa necessidade, por exemplo, vida e morte, né? Bem e mal, é, a própria ideia do herói e o anti-herói que convivem no mesmo personagem o tempo todo, né? A ideia de sonho e pesadelo, de certa maneira, né? Quando a gente olha para o duplo, né, na minha tese de doutorado a gente apontou vários filmes, é um tema muito recorrente no cinema, que a gente fala no cinema contemporâneo, né, seja em que lugar do mundo for, é um tema que se recorre muito, com diferentes revestimentos. A gente sempre diz assim, o duplo, né, de uma maneira muito concisa, ele traz, não é, uma constatação num primeiro momento, né, de que quando se usa o duplo, seja na literatura, no cinema, onde for, né, é o reconhecimento da humanidade de que nós entendemos que a vida é insuportável em alguma dimensão, que não tem sentido, né, que a vida não tem sentido. Há um certo reconhecimento disso. Quando se reconhece isso, né, estou falando aqui com um arcabouço teórico epistêmico por trás, de Nietzsche, de Sartre, apesar de ter grandes nuances diferenciais entre eles, né? De Heidegger, dos existencialistas, né? De modo geral, a gente concorda em muitos desses pontos. É que a vida é um grande acaso fatalista, né? Portanto, não tem um sentido a priori e nem pós, né, pós a vida, ou seja, a gente vive e vai fazendo os sentidos junto com o mundo, com as pessoas, com as escolhas, né? É um pouco dessa ideia generalista aqui que nós estamos defendendo. Mas ao constatar isso, porque isso não é óbvio, parece óbvio, mas não é, né? Porque você pode criar vários revestimentos outros para acreditar em outras coisas e deixar de viver o real, né? A própria história da metafísica é uma história que traz isso. Penso que o duplo, né, ele é um recurso que reconhece esse vácuo da existência, esse abismo em que somos jogados quando percebemos isso,
mas ele não consegue dar conta, né? Então, é, ele cria um duplo, ele cria um outro mundo para poder buscar essa segurança, esse sentido. Por isso que penso que neste momento de crise mundial que vivemos, geopolítica, ecossistêmica, né, existenciária, os filmes têm mostrado muito recurso ao duplo, né? Porque é justamente mostrando, né, esteticamente que esses diretores, esses literários, né, e nós mesmos que assistimos e vamos também nos conectando com essas obras, que, né, a gente reconhece que vivemos um momento muito difícil e que esse abismo existencial nos puxa. Porém, nós não sabemos lidar com isso, né? Que seria um modo que o Nietzsche chamou de amor fati, amando a vida mesmo assim, né? E replicando a vida mesmo assim, o eterno retorno. Quer dizer, aqui não, aqui você é como se você reconhecesse essa angústia, esse desespero, mas você cria ao mesmo tempo esse outro reino aí, né? Para poder dar sentido e não ficar lidando diariamente com o vácuo da existência. É um recurso ontológico, né? Um recurso existencial que no mundo do cinema tem sido muito explorado. Então, quando eu assisto, por exemplo, Sandman, né? É uma série, é uma produção que também trabalha com essa duplicidade, com esta questão do mundo do ilusório, né? Como uma saída possível que estaria, obviamente, na capacidade do humano sonhar com algo que não está dado, né? Aliás, ele ganha de Lúcifer, né, na batalha lá pelo Elmo, porque ele diz, na última instância argumentativo socrática entre ele e Lúcifer, que o sonho e a esperança venceriam qualquer coisa. E aí a gente sempre se pergunta, que esperança é essa? Né? É uma esperança utópica de só esperar algo que nunca sabemos o que seria, quase a ideia do paraíso perdido, né? Ou é esperar no sentido freiriano de Paulo Freire, de esperança e ação, né? Fica a pergunta, fica a questão, né? A série vale a pena de ser assistida, acho que é interessante. Ela não é só uma produção de efeitos especiais, existe, então, ao meu entender, uma narrativa e um questionamento existenciário por trás da produção. Então, acho que precisamos olhar até para entender quem somos, como estamos vivendo, e imaginando e reimaginando tudo ao nosso redor. Espero que tenham gostado. Cine Morada fica por aqui. E até a próxima, gente. Assistam a série, já está com a segunda temporada no Netflix, acho que vale muito a pena. Um grande abraço.